pessoal, tá começando mais uma edição do TV UERJ Esporte, para você entrar a semana sabendo bem dos jogos que aconteceram, né? Sim. Hoje eu tô aqui com o Vitor Gilardi, com a Tainá Olá. Derossi. Tudo bem? Obrigada pela participação. E vamos começar então pelo jogo que aconteceu no sábado. Fluminense Internacional. Internacional ganhou de 3-2. Pois é, e marcou aí sua presença como o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, né? O Internacional... Aliás, o Fluminense começou bem. Deu uma impressão ali, deu a entender mas... que ele ia encurralar o Internacional, mas acho que o Internacional soube ver, aliás, as falhas do Fluminense. O Fluminense, ele pecou muito nisso. A Sim. defesa estava falha, o Cavalieri também Não tava num saiu dia do jogo já inspirado. arrependido, não estava num dia inspirado. Isso acabou abrindo espaço para os contra-ataques do Internacional, né? Exatamente. Tanto que foi assim que surgiu o primeiro gol, numa falha do Gum, que Gum recuou. é Atrasou, aliás. Sim, uma linha de impedimento ali que não deu certo. E acabou aí o Forlan dando uma assistência para o Alessandro marcar o primeiro gol do Forlan que Internacional. estava iluminado nesse dia. Era o dia do Forlan. Ele estava em todos os... Teve participação em todos os 3 gols do Internacional. Sim, foi essa assistência para o Alessandro e ele fez mais 2 gols, né? dois Mais um gols. pouco pedia Ele música. contribuiu bastante para que o Internacional dormisse no G4. Exatamente. Pois é. Mas o Carlinhos que diminuiu o placar pro Fluminense de cabeça e teve depois no segundo tempo o Fred que acordou. O Fred deu uma reagida, já era um pouco tarde, né? Um pouco tarde. Já tava 3-1 aí pro Internacional. Internacional. Teve o gol olímpico no finalzinho do primeiro tempo do Forlan também. E foi um belo gol, né? Numa falha do Cavalieri, mas assim, gol olímpico é difícil da gente ver por aí. Exatamente. O Fred no segundo tempo tentou reagir, fez um gol aos 7 minutos Aos do 7 segundo minutos. tempo. Eu acho que isso acabou batendo no Internacional. Eles desistiram do ataque, não era Sim. o mesmo time que estava em campo. E o no Fluminense primeiro veio um pouco melhor organizado, tanto Sim. que estava mais ofensivo, mas acabou esbarrando no Muriel, né? Que estava fazendo uma ótima partida, o goleiro do Internacional, e acabou, assim, defendendo esses ataques do Fluminense, tentando conseguir pelo menos um empate aí. Sim. E com esse resultado acabou que o Fluminense saiu do G4 e o Internacional acabou entrando, né? O Internacional, aliás, está fazendo uma ótima campanha. No jogo anterior, foi com o Vasco 5-2. Sim. Agora outro com o Fluminense. E no próximo, Flamengo, se não me engano, outro Carioca. Vai ter que se preparar aí para enfrentar, né? Pois é. Bom, e ontem, domingo, aconteceu às 4 horas, debaixo de muita chuva em Porto Alegre, Grêmio e Botafogo. O Grêmio venceu de 2-1. E aí? Pois é. A Renato festa, Gaúcho a aí. festa ficou pro Renato. Botafogo começou com uma ótima finalização do Lodeiro, mas Sim. passou por cima do gol, não deu um resultado maior. Mas eu senti que o Botafogo ele tava meio apagado. O Lodeiro, o Vitinho, eles não estavam Não estavam jogando muito bem. O Sidorf que tava, né? Fez até um golaço, uma pintura. Aliás, um gol que eu acho que valeria... Poderia ter valido Poderia por ter valido dois. por dois. Ele tava Se ali- fosse basquete, Se fosse basquete, talvez valesse até 3. pontos. Pois é, e aí o Botafogo ia acabar virando. É. Mas, enfim, o Vargas, né, tinha já feito 2 gols pro Grêmio aí, agradando a torcida. Sim. E o Renato Gaúcho, não. Ele tava querendo agradar. Aliás, eu acho que podemos destacar nesse jogo o Vargas e o Sidorf, que foram acho que os jogadores do jogo. Do em jogo, si. que foram até os que Sim. fizeram os gols, realmente. O Vargas fazendo os 2 pro Grêmio e o Sidorf fazendo o golaço aí pro Botafogo. E com esse resultado, o Botafogo acabou saindo da liderança, né? Agora perdeu a liderança do campeonato pro Curitiba. E vamos ver como que vai ficar aí nas próximas rodadas. Bom, depois, lá para as 6 horas, 6h30, Vasco e Flamengo se enfrentaram e o Flamengo venceu de 1-0. Pois é, foi um jogo meio sem muita emoção, né? Foi. Sim. Pra quem foi ver o Vasco, eu acho que não viu muito, porque ele não teve Ele não ofensiva estava, nenhuma. Não tava, não ameaçou, tava apagado demais. E quem foi ver o Flamengo, os rubro-negros, acho que eles vibraram porque Carlos Eduardo, pela primeira vez, acho que mostrou ser um outro jogador. Acho que jogou como nunca antes tinha jogado no Flamengo. E o Paulinho... Acabou fazendo o gol, né? Sim, e o Paulinho não jogou tanto quanto o Carlos Eduardo, mas estava no lugar certo, na hora certa para fazer um gol. Pra fazer o gol que dá um alívio aí pros rubro-negros, né? Que acabaram saindo da zona do rebaixamento e mais uma vez houve uma inversão, o Vasco acabou entrando na zona do rebaixamento. Que a gente espera, ou os vascaínos, aliás, esperam que não aconteça o que aconteceu em 2010. Com certeza, eles esperam que não. Lembrando que o técnico, só um minuto, é o Dorival Júnior, que foi o que trouxe o Vasco de volta da segunda divisão. Né? É verdade.
Seria complicada. cômico Foi se extra, ele levasse. seria um pouco engraçado. Mas... E a Liga Mundial de Vôlei Masculino encerrou a sua primeira fase. O Brasil venceu, teoricamente, né? Dormiu aí na liderança. E fez uma boa campanha, né? Com 9 vitórias, apenas uma derrota. O brasileiro é realmente um povo mal acostumado com vôlei, né? Com essa seleção do Bernardinho aí, é difícil a gente ver essa seleção dando um desequilíbrio. Foi uma ótima primeira fase, o Brasil jogou bem. Tava tranquilo, já tinha garantido Sim. a final. Não precisou se esforçar muito pra esse jogo, né? Apesar de que o Bernardinho usou uma estratégia legal. Ele colocou algumas reservas no time, que é exatamente para mostrar trabalho pro time com vontade. Não ficar naquele comodismo de já estamos classificados em primeiro E lugar. também dá a chance, né, pros reservas se Sim, sentirem. e mostrarem muito trabalho, bem, jogaram estavam otimamente bem, animados, sim. E agora o jogo vai ser interessantíssimo, porque vai ser contra a Rússia, que Que é é uma ótima seleção. do ótima vôlei. seleção e que tirou o nosso ouro nas Olimpíadas. Nossa Né? grande vilã. Será uma Vai revanche? A gente espera que sim, né? Bom, gente, o TV Red Sport de hoje termina aqui, mas você vai ver ainda nessa semana os resultados dos jogos de quarta-feira e os próximos também você vai conferir aqui. Então, obrigada e tchau!